abrir novamente a palavra em Efésios 4, do 1 ao 3. Efésios 4, do 1 ao 3. Mas nós vamos meditar todos esses versículos aqui posteriores, porque eles falam muito conosco. Aqui nessa minha Bíblia de estudo, ela tem por tema, neste capítulo, nosso andar diário. Então eu vou ler o primeiro versículo com os irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com habilidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Deixa eu até aqui, irmãos. Essa palavra, eu confesso que quando nós vamos fazer a montagem, eu falei, meu Deus, justamente essa palavra. Uma palavra complicada, difícil. União é uma palavra muito complexa, sempre foi. E nós vamos meditar o que o Senhor busca de nós sobre a união. A primeira coisa que eu consigo entender aqui nesse tema, que é sobre o nosso andar diário, porque o Senhor já havia me ministrado isso e Ele confirmou através dessa palavra que não adianta nem eu nem você participarmos de uma campanha todos os dias, se consagrar, fazer tudo que está ali dentro do conforme, sendo que o nosso andar diário não está de acordo com a palavra do Senhor. Então aqui eu já tive a primeira confirmação. Existem pessoas que elas participam de uma campanha todos os dias, acreditando que o seu ano será abençoado porque ela participou todos os dias da campanha, e não será. Eu sinto informar, não será. Nós só seremos abençoados se o nosso andar diário estiver de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque todos os dias nós precisamos abrir este livro e meditar nas palavras que o Mestre deixou para que eu e você sigamos, para que nós sejamos diferentes daqueles que apenas vestem uma carapuça que não agrada ao Senhor. Eu sei que é uma palavra difícil, é uma palavra dura, mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, porque muitos querem atrair ali o gosto do público, porque nós temos essa mania de querer enganar o Senhor, de querer fazer do jeito que nós queremos, e tem que ser da forma que o Senhor nos ensina. Então aqui ele fala que você tem uma vocação, você foi chamado por uma vocação, e você tem que andar de acordo com o Espírito Santo. Esse primeiro versículo já fala que a maneira como uma pessoa se comporta é digna de um crente como o Senhor tem chamado. Então o Senhor ele faz essa pergunta para nós: se nós estamos tendo a cruz como objeto da nossa fé. Mas por que, meu Rafael, você diz isso? Porque é muito fácil participar de ou essa campanha ou qualquer outra, e quando eu chegar no meu lar, eu fazer tudo diferente. Quando eu chegar com as minhas responsabilidades, eu não cumprir a minha responsabilidade. É muito fácil participar todos os dias de uma campanha e ali dentro de uma sociedade em qual eu estou inserida, eu fazer tudo diferente. E o Senhor cobra isso de nós. Ele não está preocupado com ali sacrifícios vazios, não. E não é dentro da casa dele, é fora da casa dele. Porque eu e você, nós somos a Bíblia que todos estão lendo lá fora. Não estão preocupados com a sua religiosidade, eles estão preocupados em ver o nosso andar. O que é que nós podemos oferecer para as outras pessoas. E essa palavra está nos ensinando nesse primeiro versículo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Na explicação desse versículo, nós entendemos que para ter humildade, mansidão, longanimidade, suportando, veja bem, suportando
longanimidade, se era necessário ele suportar ali aquela atitude que nós tomamos de repente com aquele irmão, com aquela irmã, ou no nosso trabalho. Então, às vezes, a gente se deixa levar pela carne e nós transferimos ali todo aquele problema para o nosso irmão. E nós devemos suportar, porque o Senhor Jesus Cristo mandou. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos paz, que nós, aonde nós chegarmos, nós sejamos uma pessoa que seja fácil, entre aspas, de lidar, uma pessoa que nós possamos conversar com a outra pessoa sem que haja nenhuma agressividade, nem que haja nenhuma animosidade. O Senhor, Ele busca isso de nós, que nós sejamos diferenciados aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tudo isso, querido, ele está de acordo com a paz. Porque nós temos que tomar cuidado quando nós queremos praticar a nossa autojustiça. Quando nós queremos atacar o nosso irmão de uma maneira que eu falo assim, eu tenho razão. De repente você pode pensar, naquela situação eu tinha razão, mas o Senhor, Ele busca que nós tenhamos ali humildade, porque às vezes é uma situação muito ampla que você não entende o que foi que levou aquela pessoa a lhe tratar de tal forma. Então, aqui ele fala sobre a mansidão, ele fala sobre a humildade que nós temos que ter em diversas situações, dentro e fora da casa do Senhor. Quem vai me conhecer, quem me conhece, sabe que eu sempre falo que o Senhor me ministrou que o nosso andar deve ser diário, fora também da casa do Senhor, principalmente fora da casa do Senhor, porque nós estamos sendo vigiados todos os dias por todas as pessoas, embora você acredite ou não. Todos estão nos julgando todo o tempo, estão observando qual é o nosso comportamento. 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Se você é um corpo, se você tem um problema em algum membro do seu corpo, vai fazer falta. Se você tem um problema na sua perna, no seu pé, em alguma parte do seu corpo, você não vai mais conseguir ter aquele mesmo desenvolvimento que você teria se você estivesse por inteiro saudável, feliz. É isso que Deus fala nessa palavra, que os filhos dele, a igreja dele, ela tem que ser uma igreja saudável, unida. Porque quando falta alguém, nós sentimos a falta daquela pessoa. Nós vemos que algo não está certo, que está acontecendo alguma coisa com aquele irmão. Então o Senhor fala que nós somos um só corpo. E nós não devemos caminhar de uma maneira egoísta quando está tudo bem conosco e o nosso irmão está passando alguma necessidade. Então o Senhor, Ele ministra que nós temos que ter este cuidado com aqueles que nós chamamos de irmãos, principalmente com os domésticos da fé, assim diz a palavra do Senhor. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma só fé, porque nós entendemos o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, como disse esse louvor que o nosso irmão cantou. Nós amamos a mensagem da cruz em um só batismo. Aqui essa Bíblia ela nos explica que a nossa salvação ela se refere aos crentes batizados em Cristo, como o que fez na cruz. Está explicando também que não há nada a ver com o batismo que foi feito na água. Então, quando você acredita no Senhor, você acredita na cruz, você também já é batizado, você também está entregando a sua vida a Jesus Cristo. Porque muitos acreditam na palavra, acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam que Ele ressuscitou, não acreditam que Ele irá voltar. Então entenda como é importante nós estudarmos a palavra do Senhor. Cremos que Ele irá voltar, cremos que é necessário ter união, é necessário nós ajudarmos os nossos irmãos, dentro e fora da casa do Senhor. Um só Deus e Pai de todos.
ele estava explicando que o Senhor é o nosso Pai, mas também explica que aqueles que são ímpios, aqueles que não creem na palavra do Senhor, claramente aqui está dizendo que o pai deles é Satanás. Se você quiser pesquisar em Jó 8,44, diz: o qual é sobre todos a supremacia, e por todos e em todos vós. Então, querido, a obra concluída é a cruz do Senhor. Quando nós acreditamos na cruz, nós estamos mais perto de manter a união. Porque entenda-se, nós somos filhos de um só Pai, nós somos um só corpo. Então nós estamos mais perto de entender quando o nosso irmão precisa de nós. Nós estamos perto de entender que se tem alguém que está caindo na fé, nós temos que erguer a nossa mão para ajudar esse irmão. Agora, se infelizmente ele não quer, ela não quer, nós entregamos na mão do Senhor e deixamos Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Não tente você trazer maldição para a sua vida. Se você já foi uma vez, você foi 2 vezes, você foi 3 vezes, e aquela pessoa ela bateu a porta na sua cara, entrega nas mãos do Senhor. Porque não tem como nós carregarmos nenhum adulto no colo para que ele possa servir a Jesus. O sacrifício já foi feito na cruz. O Mestre derramou o sangue dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem que acreditar, tem que acreditar no sacrifício. Temos que ajudar sim, mas quando a pessoa não quer, não devemos ficar trabalhando de uma maneira que Deus não se agrada. Então deixa Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Se é conhecedor da verdade, sabe que Jesus Cristo morreu na cruz, e mesmo assim está fechando a porta da cara do Mestre, está dizendo não ao Senhor, um dia o juízo irá chegar. Entenda que, ainda que nós sejamos um só corpo, ainda que nós estejamos para ajudar uns aos outros, tem coisas que é somente Deus que irá fazer nas nossas vidas. Tem coisas que são impossíveis para que eu e você consigamos mudar a mente de uma pessoa. É impossível você mudar a mentalidade de uma pessoa, a não ser que seja através do Espírito Santo. Entenda que nós somos testemunhas. Aquela pessoa, tenho certeza que ela nunca vai esquecer que você, por outrora, você chamou ela para vir para a igreja, você conversou com ela, você buscou ajudar, você tentou ajudar. Então, se a pessoa não quis, entrega nas mãos do Senhor, que o Senhor agora segue-se o juízo. Assim diz a palavra. Diz a palavra que quando você prega a uma pessoa, a uma cidade, ou alguém, uma família, e quando essa família ela não quer ouvir a palavra do Senhor, você sacode o pó das suas sandálias e segue o seu caminho. Porque muitos não querem ouvir a palavra através da sua boca. Muitos acreditam que Deus não é na sua vida. Mas enquanto essas pessoas não acreditam, o Senhor já preparou lá fora pessoas que acreditam em mim e acreditam em você. Então, de maneira nenhuma, perca o seu tempo com aquele que não quer ser ajudado. Eu não sei porque o Senhor fala dessa maneira, mas guarda essa palavra, confia nessa palavra e use o seu tempo que Deus te deu, ali toda a sua mansidão, ali toda a capacidade que o Espírito Santo colocou na sua vida, para falar para aquele que para um minuto sequer para te ouvir. Glória a Deus. Aquela pessoa que fala, você tem 1 minuto para me ouvir, e essa pessoa, sim, pode falar. Essa pessoa ela já está com o seu coração aberto, e aí sim você lança a semente para o reino dos céus. Então entenda, a unidade é importante. A unidade é importante, não só na casa do Senhor, também na nossa família, em tudo que nós vamos fazer. Se você tem ali um grupo de pessoas, é necessário que essas pessoas estejam falando uma mesma língua. Então eu quero que você preste atenção quando chega alguém aqui, ou em alguma situação em que você esteja inserido, que essa pessoa ela começa a criticar, ela começa a botar defeito no trabalho
a dizer que não é dessa maneira, que é da maneira dela. Então você já descarte essas palavras dessa pessoa, porque há muitos que não ajudam, há muitos que não fazem nada, mas colocam defeito na obra que está sendo feita. Então você ali, quando você sair da sua casa, você saia com ali 2 recipientes, um para guardar tudo aquilo que vem do Senhor e outro para jogar fora tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque a carne, a nossa carne, ela muitas das vezes ela deixa com que nós venhamos a falar de nós mesmos. E o Senhor, Ele não está querendo isso no reino dele. O Senhor, Ele quer pessoas que trabalhem, pessoas que vão e colocam a mão na massa, literalmente. Então, vamos orar e vigiar e orar todos os dias com pessoas que não querem o crescimento no reino e querem colocar defeito naquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e na obra do Senhor. Vamos tomar muito cuidado, por quê? Porque há muita diversidade de opiniões. Se eu chegar para conversar com os irmãos, não vou falar, olha, eu creio dessa maneira, eu tenho uma opinião dessa forma. A outra irmã vai falar, não, mas eu aprendi dessa outra forma, não concordo com isso que você está falando. Então entenda, o que deve prevalecer na minha e na sua vida é a palavra do Senhor. Porque crenças nós temos, nós acreditamos de uma certa maneira, mas a palavra do Senhor é que deve prevalecer. É o que está na palavra do Senhor. Fique feliz quando o que você acredita está de acordo com a palavra do Senhor. Eu mesmo sou uma pessoa que eu acredito que todo ser humano tem como ser restabelecido na sociedade. E a maioria das pessoas não acredita nisso. A maioria das pessoas acreditam que a pessoa deve ser punida de todas as maneiras, inclusive com a violência. Então, fico feliz quando eu lembro da palavra do Senhor e vejo ali que Dimas foi salvo. E ali entendemos que ele foi para o céu com Jesus Cristo. Então, fique feliz quando o que você acredita está de acordo com a palavra do Senhor. Ainda que todos estejam falando, não, você está errado. Deite no seu travesseiro e fique feliz quando você estiver de acordo com a palavra do Senhor. Porque se o mestre falou que nós podemos ser redimidos dos nossos pecados, se ele falou que nós podemos sermos uma nova criatura, a partir do momento em que nós aceitamos o nome dele, então nós seremos uma nova criatura, independente do nosso passado, independente dos nossos erros, independente do que nós tenhamos feito, independente do que alguém acredita que você tem capacidade ou não. Quem manda nas nossas vidas é Jesus Cristo. Então nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Nós vamos sentir medo? Sim, nós vamos sentir medo. Nós vamos nos sentir incapazes, muitas vezes, a maioria das vezes, aliás, nós vamos sentir que nós não vamos conseguir fazer aquela tarefa. Mas a graça do Senhor basta na minha e na sua vida. A graça de Deus é que faz com que eu e você estejamos de pé. Ainda que ninguém acredite em você. Ainda que a sua família não acredite em você. Mas se Deus ele te mantém vivo e se Ele te mantém de pé, é porque algo Ele quer fazer na minha e na sua vida. E a palavra do Senhor fala que eu e você não temos a noção do valor que tem uma alma. Nós não temos a noção. Então, se eu e você formos usados para trazer uma alma para dentro da casa do Senhor, se eu e você formos usados para fazer com que uma alma, um espírito se converta ao Senhor, grande coisa nós já estamos fazendo. A nossa existência já está valendo a pena. Entenda. Então, você tem que ter união. Você tem que ter união com aqueles que estão trabalhando no mesmo projeto que você. Porque entenda que a união faz a força. Então, quanto mais nós estamos firmes em um propósito, mais o Senhor abençoa. Então, vamos sair daqui com essa força. Vamos sair daqui com essa crença de que o Mestre está do nosso lado.
morando na nossa casa, Ele está morando no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E nada vai poder nos abalar, nada vai poder nos parar. Nós só iremos parar quando Ele nos chamar, como disse esse louvor que foi louvado aqui nessa noite. Nós só vamos parar quando Ele chamar o nosso nome. Porque quando a gente perde tempo com outra coisa, com fofoca, com crítica, com palavra negativa, querido, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se você ficar olhando para um lado, você vai bater a sua cara no poste, você não vai chegar aonde o mestre quer que você chegue. Então eu glorifico a Deus pela nossa vida aqui nessa noite. Eu glorifico a Deus porque nós estamos firmes, ainda que muitas das vezes triste, ainda que muitas das vezes cheio de dúvidas nas nossas cabeças, mas Deus, Ele tem nos sustentado e nos levantado todos os dias para cumprir o nosso chamado, independente de seja qual ele. Porque a unidade também nos mostra que todos dentro da casa, agora eu estou falando só da casa aqui do Senhor, todos dentro da casa do Senhor são importantes, todos somos importantes. Quem limpa, quem cuida do som, quem faz a anotação, quem louva, quem rege, nenhum em maior grau do que o outro. Não, todos somos iguais diante do Senhor. Todos somos iguais perante raça, cor, independente. Somos iguais perante o Senhor. E o Senhor, Ele precisa de nós para trabalhar na obra dEle, para fazer as coisas funcionarem. E se nós não estivermos com união, se nós estivermos perdendo o nosso tempo com disse-me-disse, ou com brigas, ou com coisas que não agradam ao Senhor, nós não iremos crescer diante do Senhor. O Senhor estava me ministrando também, fazendo eu meditar na palavra dele, que será que de repente a nossa igreja ainda não cresceu porque não está faltando ainda união? O Senhor fazia com que eu meditasse isso na minha mente. Nós temos que sempre estar meditando diante da palavra. Será que não é isso? Será que está faltando algo nas nossas vidas que nós precisamos cultivar de uma maneira aberta? Então, como já foi dito, né, nessa noite, no início do culto, que nós possamos ali dar sugestões e que nós possamos falar: olha, eu não consigo fazer tal coisa de uma tal maneira. O outro fala: não, mas eu também posso ajudar. E assim nós vamos unindo cada vez mais para que nós possamos crescer. E de repente, não com aquele sacrifício, não, nada de sacrifício, porque o Senhor não valoriza sacrifício, mas com carinho, com mansidão, apenas dando aquilo, devolvendo aquilo que o Senhor já nos deu. Por exemplo, se tem aquela pessoa que louva, ela vai louvar o Senhor, porque Deus já deu aquele dom para essa pessoa, então ela vai devolver servindo na casa do Senhor. Entenda que o Senhor, Ele vai cobrar através dos talentos que Ele dá nas nossas mãos. Então, medite no seu lar, se de repente nós podemos fazer algo para ver esta casa cada vez mais cheia de pessoas que precisam do Senhor, porque todos nós, sem exceção, precisamos dele. Eu preciso, você precisa, todos os dias nós precisamos do Senhor. E que nessa caminhada, se alguém me magoar ou te magoar, nós venhamos a pedir perdão. Venhamos a pedir perdão e perdoar também. Porque não somos obrigados a conviver junto com aquela pessoa. Mas na casa do Senhor nós vamos muitas das vezes estar juntos para trabalhar, mas sem ressentimento. Porque é isso que fala a palavra do Senhor. Temos que estar sempre ali com o nosso coração limpo diante do Mestre. O Senhor, quando Ele me chamou para o ministério, eu precisei trabalhar muito isso em mim, porque eu era uma pessoa que eu não tinha a facilidade de perdoar. Mas o Senhor me ensinou a perdoar, o Senhor me ensinou a esquecer. Então veja que é tudo feito através do Espírito Santo, para nós termos a união, porque a união, ela fortalece os nossos laços. Então, quando alguém não estiver na casa de Deus,
Quando alguém na sua casa também estiver precisando, pergunte o que você pode ajudar. É assim que nós vamos crescendo. Porque quando você faz algo ali no ambiente em que você vive, aquilo ele fica reverberando ali no seu espírito, na sua alma. Então, quando a pessoa se aproxima de você, ela já sente que você irá ajudar a vida dela. Muitas das vezes, isso que eu falo, prova é que às vezes alguém chega para você e liga para você e fala: fulano, eu preciso de você para tal coisa. Aí você fala: nossa, mas só liga para mim quando precisa. Mas fique feliz, porque você é a primeira, você é uma luz no fim do túnel, que aquela pessoa lembra de você. Ela sabe que você vai estender a mão para ela. Ela sabe por quê? Porque você emana isso. Você é uma pessoa que emana as coisas do Senhor. Entenda que tudo à nossa volta comunica. E nós estamos andando, estamos comunicando várias informações. Que às vezes a pessoa fala: nunca falei com aquela pessoa, mas eu sei que ela é dessa forma. Porque nós estamos comunicando algo. Nós estamos comunicando quem nós somos. De várias maneiras, como nós falamos, como nós nos vestimos, com quem nós andamos, com quem nós falamos, com quem nós deixamos de falar. Então o Senhor é o tema dessa mensagem. Busca o nosso andar diário. Busca como nós estamos nos comportando. O Senhor busca sinceridade na obra dele. Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando essa palavra, para trazer essa palavra para os irmãos, servir aos irmãos, porque estamos aqui servindo uns aos outros também, servindo ao Senhor, né? Como o nosso irmão disse, servindo sempre, e assim o Senhor vai fazendo com que nós venhamos atingir a grandeza e a excelência, o espírito de excelência diante do Senhor. Meditando nessa palavra, eu estava meditando sobre a Torre de Babel, que foi uma torre que aqueles homens ímpios começaram, aliás, a construir. E ali eles tinham um projeto de que essa torre ela deveria chegar até o céu. E essa semana, falando com minha esposa, ele comentou algo que eu não tinha meditado. Ele nem sabia que eu estava meditando nessa Torre de Babel. E ele está falando o seguinte, que na Bíblia fala que a torre ia sim chegar no céu. Ela ia sim. Então o Senhor, ele teve que tomar aquele procedimento de confundir as línguas para que eles não conseguissem que aquela torre atingisse ao céu. Então entenda, aonde eu e você podemos chegar quando nós estivermos unidos em um só propósito, unidos num só espírito. E o que eu falo de novo, vou sempre falar, não é só na casa do Senhor. Se você colocou um sonho dentro da tua mente, se Deus colocou um sonho, você consegue chegar, desde que você esteja unido com o Senhor nesse propósito, unido com a sua família. Você vai longe, você chega em lugares que você nunca imaginou que você iria pisar, mas é necessário estar unidos com Deus, perguntar para o Senhor se Ele vai estar com você naquele lugar, porque se Ele não tiver, desista. Se o Espírito do Senhor que te deu a vida não for com você, não permita que você vá, não permita que você finalize essa tarefa. Então entenda, toda a palavra do Senhor, ela gira em torno da permissão de Deus, ela gira em torno da sabedoria do Senhor, gira em torno da união. Então que você esteja unido com o Senhor, em que nós aqui dentro dessa casa possamos falar uma mesma língua, nós possamos, muitas das vezes, que a minha palavra não prevaleça, que a sua palavra não prevaleça, mas que todos estejam em união para o crescimento de ambos. Todos têm que estar unidos para que nós possamos crescer, e não eu falar algo e a minha vontade prevalecer. Não, dentro da casa do Senhor e na nossa vida, o que tem que prevalecer é a voz do Espírito Santo na nossa vida, é a voz de Deus. Então às vezes nós vamos ter que deixar o nosso eu e o nosso ego se calar e deixar Deus falar na nossa vida. Então, se for para todos ficarem felizes e bem dentro da casa do Senhor, muitas das vezes nós vamos
ter que nos humilhar diante de Deus e perguntar se é isso mesmo que Deus tem preparado para nossas vidas. Então aqui na nossa família Simposio nós iremos fazer tudo de acordo com o que o Senhor tem mandado. Porque os homens estão preocupados com as paredes, os homens estão preocupados com o luxo, os homens estão preocupados com o número, eles estão preocupados com o poder. Mas não foi isso que o grande falou. Ele falou que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Ele falou que Ele cresça, que nós venhamos a diminuir. Então, se Ele mandou, se Ele deu a possibilidade para que essa casa fosse feita mediante ao cuidado de todos os irmãos, então Ele irá nos unir a cada dia mais. E Ele irá trazer pessoas ali específicas para a casa dele, de acordo com a vontade dele e não com a nossa. Por que, irmã Rafael, você fala isso? Porque eu já fiz diversas campanhas, para o Senhor ali estar crescendo ali numa determinada área, mas o Senhor não trouxe a resposta, porque Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então eu posso falar por mim, não posso falar por ninguém, não posso falar por um ministério de ninguém, eu posso falar por mim. Eu já fiz algumas campanhas, o Senhor não respondeu daquela maneira, então eu entendi que não era o momento. Então é necessária essa maturidade na nossa vida, que nós entendamos que quem manda é Deus. Às vezes você pede algo ao Senhor e não vai chegar daquela maneira, porque não é a vontade do Senhor. Temos que entender que nós somos filhos, e filho, às vezes, ele vai pedir algo e o pai só vai dar se realmente for necessário, se realmente aquilo for trazer crescimento para aquele filho, e se for permitido para a idade dele. Então entenda, estamos de acordo com a vontade do Senhor. Então que nós possamos clamar nessa noite para que o Senhor venha crescer a nossa igreja, que o Senhor venha fazer nós crescermos diante dele, e que nós venhamos a cada dia mais ter união, para que nós possamos ali aumentar o nosso alcance, e não somente em números, mas em qualidade quantitativa diante do Mestre. Porque é isso que nós não devemos. Se todo o ministério está assim, nós iremos sair fora da curva. Se o ministério tem 50 igrejas e cada igreja tem 5 irmãos, nós seremos diferentes. Porque Deus não visa tempo, Ele visa almas. O valor de uma alma excede todo entendimento. Foi para isso que foi derramado o sangue dele. Então que nós possamos crescer diante do Senhor a cada dia. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu peço que os irmãos venham orar para que nós possamos crescer também, porque ali eu faço um trabalho missionário na internet, que o Senhor tem abençoado com a glória do Senhor. Em uma rede eu já tenho praticamente 3.900 inscritos, na outra já estou crescendo e o Senhor está me abençoando, glória a Deus. A palavra do Senhor está sendo pregada. E o Senhor também fala que você não fique parado. Use os seus dons e talentos para servir ao Senhor. Para que ainda que alguém seja salvo lá fora, ainda que não venha para a casa de Deus, mas ele está indo em outra localidade, ele está ouvindo a palavra e está indo em outra localidade. Não sejamos egoístas. É isso que o Senhor fala nessa noite. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e as